Bonjour, 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 sejam todos bem-vindos a mais um 459, bora tocar o terror na terra. Entramos aqui um pouquinho atrasado, problemas técnicos, mas vou falar para vocês, é porque Deus tem algo poderoso nessa live de hoje. É porque hoje ele vai levantar pessoas aqui, então já coloque aí, bora tocar o terror na terra. Bonjour, bonjour, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre planejar uma nova carreira, ou quem realmente quer fazer uma transição, quem quer sair de uma carreira e ir para outra, começar a mudar aí o seu destino, e esse poder está nas tuas mãos. Bora, bora! Que sejam todos bem-vindos, bora tocar o terror na terra. Eu já quero começar essa live fazendo uma oração e profetizando sobre a tua vida. Eu profetizo um tempo de conquistas sobrenaturais. Eu profetizo que aquilo que demoraria anos para se cumprir vai começar a ser resolvido em dias. Nós vamos viver um tempo de aceleração. Eu não sei vocês, mas eu já estou vivendo um tempo de aceleração. Algo sobrenatural. E eu lembro que ontem à noite, quando eu fui dormir, eu só consegui agradecer a Deus de tantas coisas. Quem me acompanha, eu até coloquei nos meus stories, né? Obrigada, Jesus. Por quê? Porque é tantas coisas boas acontecendo. Gente, nós estamos num tempo de colheita, o tempo de cantar chegou, o tempo de novidade de vida chegou. Deus, ele está levantando pessoas anônimas. Se você é o improvável, acredite, Deus tem algo para você. Ele está levantando aquele remanescente fiel, aquelas pessoas que querem cumprir um propósito, que têm um coração obediente, que são ousados, corajosos, que querem dar o passo, muitas vezes sem ver o chão, mas fala, eu vou fazer, porque eu confio. Aqueles filhos que vivem pela fé e não por aquilo que vem. Eu sei que a nossa vida, a vida aqui na Terra, né, ela nos exige muitas coisas. Eu sei que o dinheiro é muito importante, porque a gente tem que pagar a conta, a gente precisa, né, de pagar tantas coisas que a gente quer usufruir, e tudo tem relação com dinheiro, não tem como. Só que eu quero dizer algo para vocês: dinheiro é seu escravo. Se você colocar realmente as coisas em ordem, sabe o que está faltando? Muitas vezes, um ordenamento. Um ordenamento, você colocar tudo no seu devido lugar. E na palavra de Deus diz que se você buscar primeiro o reino e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo mais será acrescentado. E eu quero contar algo para vocês. Quando eu, Ana, fiz isso, coloquei o reino em primeiro lugar, tudo mais foi acrescentado. As coisas começaram a realmente ser ordenadas na minha vida. Comecei a colocar em ordem. E eu saí do meu trabalho, né? Saí do meu emprego, eu abri mão de uma profissão, de um emprego de 15 anos de CLT, com estabilidade, com segurança, e eu fui viver o propósito de Deus. Ana, é fácil? Não, não é. A gente tem que ser forte e corajoso. Tem que ter coragem e muita coragem. Então, já profetizo um tempo de coragem sobre a tua vida. Que todo medo, toda covardia caia por terra. E que você comece a ter clareza de coisas que você nunca teve. Sabe? Consciência de coisas que você nunca presenciou. Aquelas coisas que parecia tão distante, você vai começar a ter assim, ó, um insight, sabe? Downloads do céu. E que isso vai fazer com que você mude o seu comportamento, mude os seus hábitos, que você comece a tomar decisões mais assertivas na sua vida. Sacode a poeira, levanta. Hoje é um sábado e vou te falar uma coisa: quem acordou num sábado como esse, de madrugada, aqui na França, gente, já são 10h19 da manhã. É porque aqui o fuso horário, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Para saber que nós estamos ao vivo e eu estou diretamente da França, aqui em Paris, mas eu sei que aí no Brasil o tempo está amanhecendo agora, né? Então, assim, o sol está nascendo, e se você levanta um sábado nesse horário, é porque você quer fazer algo diferente na sua vida. É porque a tua alma já clama por mudança, por novidade de vida. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Novidade de vida. Eu sei que a gente passa por várias estações da nossa vida, por vários ciclos. Eu brinco muito que a nossa vida é como se fosse um livro e que você vai escrevendo capítulos. E a gente não pode ficar parado num capítulo que já passou do tempo, já passou a hora, já preciso mudar o capítulo, já preciso fechar aquele livro e começar a reescrever uma nova história.
Escreve isso daí para vocês começarem já a mudar a mentalidade de vocês. A vida é feita de experiências. A vida é feita de experiências. E eu quero convidar você a viver experiências novas, a escrever um novo capítulo da sua vida, a iniciar um novo tempo, uma nova estação. Ana, mas como eu consigo transicionar de carreira? Eu amo falar esse tema porque eu vivi isso na minha vida. Eu transicionei de carreira, né? Eu trabalhei 15 anos no banco e quando eu estava no maior cargo da gerência, quando eu alcancei, gente, o maior nível, eu estava como gerente de plataforma empresa de grandes estatais, estava com uma carteira assim de milhões, estava realmente num patamar que muito gerente lá no banco queria ter alcançado. E foi quando eu cheguei no meu ápice que eu pedi demissão. E aqui eu vou dar um código poderoso para vocês. Para você viver o extraordinário, você vai ter que abrir mão do bom. Você não vai abrir mão de coisa ruim, você vai abrir mão de coisa boa. Mas para viver o extraordinário de Deus. É como se o Senhor quisesse te dar um presente gigante e você está agarrado naquele presentinho. Nós temos que praticar para você conseguir um dos primeiros fundamentos, para você conseguir planejar uma nova carreira ou transicionar para uma carreira, chama-se desapego. Escreva essa palavrinha aí, desapego. Eu tive que desapegar de muita coisa. E eu tenho certeza que pessoas que tomaram decisões difíceis, que deram o passo, que transicionaram de carreira, tiveram que abrir mão de coisas que aparentemente eram muito boas. Por quê? Porque você lutou tanto para ter aquilo. Gente, eu já vi pessoas abrir mão de cargo de juiz para seguir um propósito de Deus, de cargos que não eram um salário mais ou menos, eram coisas grandes, mas para poder fazer aquilo que queima no coração. Eu abri mão de um salário que não era pouco também. Era um salário acima da média, da maioria, para viver um propósito de Deus, para fazer minhas malas e mudar para Alphaville. Ana, mas você tinha outro emprego? Não. Ana, mas o que você ia fazer? Meu coração queimava. E eu já tinha um planejamento. E aí que eu quero trazer para vocês o segundo fundamento. O primeiro fundamento, desapego. É desapegar mesmo. Se você quer transicionar de carreira, se você quer construir, planejar uma nova carreira, você vai ter que desapegar daquilo que você tem, do que você sempre foi, para você descobrir algo novo, um conhecimento novo, habilidades novas, algo que muitas vezes está enterrado aí no seu coração e que você nunca acessou ou por algum bloqueio, sabe por quê? Porque você vai ter que começar a se desafiar. E coloca esse código aí. Todo desafio traz uma fraqueza à tona. Isso aqui é poderoso. Por quê? Porque na hora que você começar a se desafiar, vai começar a aparecer várias fraquezas suas, vários bloqueios, como o Pablo diz, várias travas, várias crenças, várias quinas, são quininhas, que você vai bater e você vai ter que romper todas, uma a uma, é um processo, é um caminho. Mas você vai ter que começar a se desafiar, a enfrentar os seus medos. Você vai ter que começar a realmente a romper. A romper, e eu desejo para vocês uma estação de rompimento. Por quê? Porque romper é a verdadeira prosperidade. É quando eu deixo de ser aquela velha pessoa e eu começo a ser uma nova pessoa, através dos meus desafios e das minhas experiências. Então, Ana, o que eu preciso? Viver experiências novas. O que eu preciso? Me desafiar. Você precisa de um conhecimento que você ainda não adquiriu. Você precisa de conhecer pessoas que você ainda não conhece. Você precisa de frequentar ambientes que você ainda não frequenta. Isso são desafios. Desafios novos, experiências novas. Quando eu vim para a França, eu estou vivendo desafios novos. Cultura nova, língua nova, clima novo, país novo. É tudo novo, moeda nova. E isso me trouxe muitas fraquezas à tona. Agora, uma coisa eu tenho certeza, eu estou crescendo como eu nunca cresci na vida. Assustadoramente. E Ana, o que nós precisamos muitas vezes? De fé. A fé. Por quê? Porque os nossos olhos não vão ver tudo. Você não vai ver o caminho todo. Você vai precisar de dar passos de fé. Passos de fé. Eu quero falar com vocês de tempos de mudança, tempos de transição, tempos de mudança de estação. E Deus age quando a gente começa a mudar. Por quê? Coloque isso aí. Deus
é um Deus de novidade. Deixa eu te contar algo. Olha para mim aqui. Deus tem algo novo para sua vida. Porque eu não te conheço. Eu não te conheço, né? Não sei nem de onde você é, mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus tem novidade para sua vida. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de novidade. Ele não quer o mais do mesmo. Pelo contrário, Ele sempre traz um maná novo, ele sempre traz algo novo. E se a gente não está vivendo novidade de vida, é porque nós estamos desconectados dele, porque ele tem novidade. Ana, por que que muitas vezes a minha vida parece que está estagnada? Está num platô. Eu não consigo fazer mais dinheiro, eu não consigo crescer, eu não consigo sair, tomar decisões difíceis, abrir mão de um CLT ou planejar uma transição de carreira. Por que que parece que eu estou travada aqui? Porque você está vivendo o mais do mesmo. Você está agarrado no seu passado, nas suas crenças, nos seus condicionamentos. E Deus não chama a gente para o mais do mesmo. Ele chama para novidade. O que você precisa, então? De começar a se desafiar. Tomar decisões. Se eu vivo de condição, eu vivo do meu passado. Se eu vivo de decisão, eu vivo com o meu futuro. Se eu vivo de condição, eu vivo condicionado ao mais do mesmo. Se eu vivo de decisão, eu vivo novidade de vida, porque o futuro a Deus pertence. Eu falei isso numa live. O inimigo, ele só pode te parar, e eu tenho certeza que ele está parando muita gente aqui nessa live por causa do seu passado. Porque o único lugar que o inimigo toca é no seu passado, porque já aconteceu. Gente, ele é tão ineficiente, de verdade, porque ele só consegue tocar naquilo que já existiu. Por quê, Ana? Porque o futuro a Deus pertence e Deus tem planos de fazer você prosperar e não de causar danos. E o inimigo, como ele quer te parar, ele vai no teu passado, ele vai nos seus padrões, ele vai lá naquilo que você já cometeu. Então ele sempre vai te lembrar do teu passado para poder te parar. E aí, na hora que você pensa numa possibilidade nova, na hora que você tem uma visão de algo grande, ele vem e te lembra: você não tem capacidade para isso, você não tem merecimento para isso, você não merece tal coisa, você não é bom o suficiente para fazer isso. Quem você acha que você é para poder sair dessa carreira? Deixa eu te contar uma coisa: não existe nada maior do que esse emprego. E você está pegando o boi de estar trabalhando nesse lugar. Não, você não consegue se posicionar desse jeito. Olha o que você já fez, olha de onde você veio. Olha para o teu passado, de verdade. E pensa direito, olha para. Gente, é isso que o inimigo fala na tua cabeça o tempo todo, o tempo todo. E isso faz com que você realmente acredite. Acredite ser quem você não é. Ei, sabe quem você é? Você é feito à imagem e semelhança de Deus. O poder do Espírito Santo habita dentro de você. O poder da novidade de vida. Você pode fazer tudo o que você quiser, você consegue tudo o que você quiser em Cristo Jesus. Se você realmente alinhar o teu coração, se você entender da tua identidade, quem você é de verdade, e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, acabou. O inimigo, ele treme perto de você. Ele treme. Se você realmente está pegando o que eu estou dizendo, escreve isso daí. O inimigo vai tremer diante de mim. Porque ele sabe do poder que você tem. Ana, eu quero transicionar de carreira. Primeira coisa é o desapego. Você vai ter que realmente pensar fora da caixa. Quem está anotando, escreve isso. Pensar além do óbvio. Enxergar além do óbvio. O óbvio é o quê? Talvez a sua condição financeira, talvez a sua falta de capacidade, talvez sua falta de habilidade. Ok, mas começa a enxergar além do óbvio. Começa a enxergar fora da caixa. Começa a ver a possibilidade de você ser um empresário multimilionário. Começa a ver a possibilidade de você sair desse lugar que você está, de você mudar. Visualiza você fazendo as malas, você saindo desse ambiente. Gente, de verdade, você acha que alguma vez eu imaginei, alguma vez na minha vida, nesses 38 anos, eu imaginei mudar para a França? Ontem eu estava falando com meu marido. Falei, amor, não tem condição. Nós estamos morando na França. Nós abrimos uma empresa na França, uma empresa mesmo. A prefeitura da França aprovou a plataforma. Nós somos empresários franceses. Olha tudo que nós estamos. Será que isso é real mesmo? Quando que a gente poderia imaginar? Deixa eu te contar uma coisa. A sua vida não vai crescer se você não começar a se posicionar.
Você vai ter que mudar isso aqui, ó. Mudança de mentalidade. Ana, como é que eu consigo mudar minha mentalidade? E lá na palavra diz, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Vocês têm noção do que eu estou experimentando? Mas eu tive que mudar minha mentalidade. Se eu pensasse como a Ana pensava, eu nem de Belo Horizonte eu tinha saído. Eu não tinha ido nem para Alphaville. Eu nem CFO do Pablo eu seria. Eu nem aqui eu estaria. Eu precisei de mudar isso aqui, ó, de enxergar além do óbvio, de começar a ter uma visão. Você precisa de visão. É a visão que vai sustentar as suas decisões. E se você não tem uma visão, você não dá nem o passo. Chegou a hora de você transicionar de carreira. Chegou a hora de você viver novidade de vida. Ou então, não precisa sair da sua função, mas você abrir novas fontes de renda. Chegou a hora de você enxergar fora da caixa. De você parar de viver sempre assim, ó, seguindo esse jeito, tudo igualzinho o que você foi adestrado e começar a pensar fora. O que eu posso fazer? Além disso que eu estou fazendo. O que eu posso fazer além disso daqui? Ana, me dá outro fundamento, que para mim também é a base. Ativar a sua identidade, saber quem você é, buscar mais a Deus, ter um direcionamento. Sabe por quê? Porque quem te entrega a visão é Deus. Visão é quando você enxerga com os olhos do coração e não com os olhos humanos. Coloca isso daí. Os olhos humanos enxerga, os olhos do coração vê. A visão está aqui, ó. Por isso que a sua visão sempre vai ser maior do que a sua condição. Eu tenho certeza que pessoas que estão aqui e que têm uma visão de vida, a conta não fecha hoje. A sua conta bancária, e aí eu quero te dar uma frase para você anotar na tábua do seu coração. Enquanto a sua conta bancária for o medidor da sua postura, você já fracassou. Escuta o que eu estou dizendo. Se você hoje vive de acordo com a sua conta bancária, se você acha que você só consegue fazer as coisas mediante o dinheiro que você tem no banco, você já fracassou nessa vida. Eu, Ana, todas as decisões que eu tomei, eu não olhei para a conta bancária. E vou falar a verdade, não olho até hoje. Por quê? Porque eu vivo de decisão e não de condição. Porque eu vivo com a visão que Deus me entregou e não com a condição do meu passado. Senão eu nem tinha me movimentado. Então, deixa eu te contar uma coisa. Comece a mudar a sua visão. E visão, nunca esqueça disso. Visão é quando você vê com os olhos do coração. O coração, eu falei isso na última live, quer dizer coragem. Coragem. Coragem é agir com o coração. Cor é coração, agem é agir. Então, quando você começar a tomar as decisões de acordo com a sua visão, você vai ter coragem, porque coragem é agir com o coração e a visão vem do coração. Não tem segredo, gente, de verdade. Só precisa começar. Uma vez eu estava numa palestra com o Pablo e um cara virou para o Pablo e falou assim: Pablo, como eu consigo ter resultado? Então me fala. Me dá assim, me dá uma palavra, me dá algo que você vai me entregar para eu poder realmente mudar de vida. Eu não aguento mais essa vida, não aguento mais essa miséria, essa pobreza, não aguento mais viver parecendo que eu estou enxugando gelo. Eu faço, o resultado não vem. Me dá algo, me dá uma clareza. Por quê? Aí o Pablo fez uma pergunta para ele. O que você precisa fazer? Aí ele, eu preciso me posicionar mais, eu preciso começar a falar não para as pessoas, eu preciso amadurecer, porque eu fico me sentindo triste, eu fico preocupado com o que as pessoas estão pensando de mim, e eu fico preocupado com o julgamento das pessoas, eu preciso isso, isso. Aí o Pablo olhou para ele e falou assim, então faça isso. Aí ele parou, olhou, aí ele, mas é isso? Aí o Pablo, é isso, é simples assim, faça. Sabe por quê? Tá tudo dentro de você. Você já tem a visão, você já sabe o que tem que ser feito, você só não faz. Faça. E o maior desafio que nós temos na vida é exatamente esse. Meu esposo, ele pediu exoneração de 20 anos de serviço público, lá em Belo Horizonte, para a gente poder mudar. E foi só depois que ele pediu a exoneração
que Deus abriu as portas de uma vida de liberdade para ele. Porque Deus precisa que você seja livre de verdade. Só cumpre um propósito quem é livre de verdade. Quem não tem que baixar sua cervical para ninguém, quem não tem que viver debaixo de regras de ninguém. Esse sim é livre. Livre é quem vive por princípios. Livre é quem obedece a Deus. Livre é quando Deus fala, abre mão desse emprego e vai para a França. Abre mão disso daqui, começa a dar passos de fé. Sai da tua terra, da tua parentela. Por isso que o desapego é tão importante. Tem muitas pessoas aqui que ainda não estão vivendo o extraordinário porque estão apegados ao bom. Estão apegados àquilo que acha que é bom. Ana, mas como eu vou fazer isso se eu tenho família, se eu preciso, né? Eu sou o provedor da minha casa, eu não posso sair na loucura. E ninguém disse para sair na loucura, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus não é um Deus de bagunça. Ele é um Deus e um Deus de ordem. O que a gente fala é para você tomar decisões assertivas, importantes e difíceis, que você não quer tomar. Agora, não saia na loucura. Não saia na doideira. Tem gente que é muito emocionado e sai dando passos sem ter a visão, sem ter a clareza de Deus, sem ter a palavra, só no emocional. Cuidado para não tomar decisões emocionado. Tome decisões com clareza, com assertividade. Ana, eu tomei decisões difíceis na minha vida. Só que todas as decisões que eu tomei, eu tive testificação de Deus. Eu tive clareza do que eu estava fazendo. E eu me planejei. Então, tome cuidado. Porque tem gente, igual a coisa de sai chutando balde, sai fazendo doideira. Então, Ana, quando Deus me falou, larga tudo e vai para a França, eu já falei isso aqui, 8 testificações. Até no dia que eu não tive mais dúvida. Fiz minhas malas, muita gente começou a testificar, muitas vozes. E outra, Deus me avisou antes, tá? Eu tive um profeta que deu uma palavra para mim em janeiro. E eu recebi o chamado da França em abril. Então, por isso que eu te falo, gente, Deus é Deus de ordem. Ele vai te mostrar. Ele já vai começar a trazer pessoas. Ele vai dar sinais. E eu quero te trazer uma coisa sobre isso. Esteja atento aos sinais. Deus, ele dá sinais. E talvez ele tá te dando sinais já, tem um tempinho. O problema é que a gente anda distraído demais com as coisas do mundo. Distraídos demais com as coisas que estão acontecendo. E aí você não vê o que Deus está te mostrando. Por quê? Porque a voz de Deus, ela é sutil. Ela é no silêncio. Deus, ele mostra nos detalhes. Não é na bagunça, não é na correria, não é na doideira de vida. Pelo contrário, então você vai ter que parar. Você vai ter que silenciar. Você vai ter que parar de se distrair. Essa loucura de vida. Eu falo muito que a pandemia ela veio para Deus realmente chamar a gente para um tempo de ouvir Ele. Por quê? Porque Ele tirou todas as distrações. Fechou trabalho, fechou loja, fechou balada, fechou festa, fechou as coisas e agora você teve que ir para casa, ficar com a sua família, passar um tempo com Deus, começar a olhar para si. Foi um tempo de amadurecimento. Foi um tempo que muitas fraquezas vieram à tona. Por quê? Porque foi um tempo de desafio. E todo desafio traz fraquezas. Muita gente acessou muitas fraquezas, mas eu tenho certeza que a gente cresceu muito e a gente amadureceu muito. Que live reveladora, Ana. Glória a Deus. Então nós tivemos que tirar toda a distração de fora e voltar para casa. Deixa eu te contar, você quer realmente viver algo novo? Novidade de vida? Comece a tirar as distrações. O que está te distraindo hoje de ouvir a Deus? Série, computador, internet, rede social, Instagram, TikTok, balada, tudo que o mundo te oferece. Tudo que o mundo te oferece está te distraindo. E é assim que o inimigo faz. Ele traz várias coisas assim, ó, para te oferecer, banquetes para te oferecer, para você ficar ludibriado e não ouvir o propósito de Deus e não ouvir o que Deus tem para tua vida. Por que uma pessoa ela deseja mudar de carreira? Por que uma pessoa ela deseja transicionar para cumprir um propósito? De verdade, pessoas que querem mudar de vida, querem abrir mão daquilo que sempre fez, existe um desejo da tua alma de propósito e alinhamento com valores. Eu vivi isso no banco.
Eu olhava para o banco, eu falava, eu não faço parte disso aqui mais. Existiam novos valores dentro de mim, valores que estavam adormecidos começaram a vir à tona. Existia um propósito que a minha alma queria cumprir e que o banco não estava alinhado com esse propósito, que era de ajudar pessoas, que era de levar a palavra, que era de ativar mulheres, que hoje eu falo especificamente, né, para mulheres. E aquilo queimava no meu coração, mas eu não tinha coragem ainda. Só que depois que eu comecei a ativar a minha identidade, entender quem eu era, eu comecei a ter mais coragem para tomar decisões, até no dia que eu saí do banco. Por quê? Porque existia um desejo de propósito e alinhamento. E isso é poderoso demais. Pessoas que buscam por uma qualidade de vida melhor. Eu vou contar algo para vocês. Eu não sei quem aqui deseja uma qualidade de vida melhor. Quem aqui quer viver melhor? Quer ter uma qualidade de vida, uma liberdade. Sabe o que é qualidade de vida para mim? É liberdade. E liberdade, a minha liberdade, ela é inegociável. E tem muitos de vocês que estão negociando a liberdade de vocês. Ana, olha o tanto de gente que quer ter uma qualidade de vida melhor. O que você precisa então? Você precisa de transicionar desse lugar que você está para o novo lugar. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Tem uma frase de Albert Einstein que fala assim: insanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Você quer ter resultado diferente? Você quer ter uma qualidade de vida? Você vai ter que fazer o que você nunca fez. Você vai ter que buscar por coisas que você nunca buscou. Você vai ter que viver essa transição, não é só de carreira não, transição de mentalidade, de hábitos, de comportamentos. É sair do lugar onde você está e começar a buscar novos ambientes, novas pessoas. E eu queria uma qualidade de vida. Eu queria viver uma vida como eu vivo hoje, com liberdade. Qualidade de vida para mim é ser livre, e ser livre de verdade. É eu ter liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. É eu governar a minha própria vida. Qualidade de vida tem a ver com governo. E se você não está governando a sua própria vida, você realmente não consegue ter liberdade. Você ainda vive escravo de trabalho, escravo de outras pessoas, e vai chegar um tempo que a sua alma vai pedir para sair desse lugar. Porque uma alma que acessa a liberdade não aguenta mais ser escravo. Ana, como é que eu sei que eu ainda sou escravo quando você não governa a sua vida? E é tão engraçado que tem pessoas que são escravos e não sabem. Tem até uma frase que fala, né? Eu libertei 1000 escravos, poderia ter libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Eu preciso de primeira coisa, consciência. Olhar para a minha vida e falar assim, eu quero viver, eu quero ter mais qualidade de vida. Por isso que eu perguntei quem queria. Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo diferente. Eu quero ter liberdade, eu quero passar mais tempo com a minha família. Eu quero poder usufruir de coisas que eu nunca acessei na vida. Vai ter que tomar decisões difíceis. Vai ter que acessar a verdadeira liberdade. Vou dar um conselho, lê Gálatas. Gálatas 6 é o livro da liberdade. E lá Paulo fala, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Saia dessa condição de escravo. Largue a natureza humana, a natureza da carne e vá viver a liberdade que nós temos em Cristo. E para isso, temos que ter fé. Sabe por quê? É impossível agradar a Deus sem fé. E é impossível viver os planos de Deus se você não tem fé. Homens de pouca fé. Jesus já falava isso na palavra de Deus, né? Na Bíblia tem escrito, quando Jesus olha e fala para os seus próprios discípulos, homens de pouca fé. O que ainda falta? Olha tudo que vocês já viram. O que ainda falta? Para vocês aumentarem a fé de vocês. Para vocês confiarem mais, acreditarem mais. E parar de ser escravo, escravo da carne, escravo do corpo. Vai controlar essa boca, vai fazer jejum, vai controlar os seus prazeres, vai controlar esse intestino, vai controlar a sua genitália, vai controlar. A gente ainda é tão fraco, né? Nós ainda somos tão fracos para controlar realmente os prazeres do nosso corpo. Nosso corpo está aqui para obedecer. Ana, onde está o governo? O governo está na tua alma. A tua alma tem que começar a governar. Governe esse corpo.
Agora, come porcaria, não consegue treinar, não consegue fazer o exercício físico, não consegue se comprometer com algo, fala que vai fazer e não consegue cumprir. O que que nós precisamos de governo? O que que nós precisamos de começar a assumir as rédeas da nossa vida e realmente alinhar os nossos valores, alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Ana, eu quero planejar uma nova carreira para mim. Eu quero planejar uma nova estação para minha vida. Não quero que ninguém saia na doideira de ir para uma nova carreira, mas eu quero dizer algo para vocês. Existe um mapa que, se você tomar posse dele, você pode acessar a sua riqueza, você pode acessar uma nova vida, uma liberdade financeira. Tem uma frase que eu falo muito, né? Se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. Ana, eu não sei o caminho. Anda com quem já foi, anda com quem está lá na frente, anda com pessoas que já transicionaram de carreira, que já saíram do lugar onde você está e tem resultado de vida. E tem resultado. A primeira coisa para você planejar uma nova carreira, primeira coisa, uma das primeiras, né? Eu já falei aqui o desapego, já falei direção clara de Deus. Agora eu vou dar o terceiro, então, para a gente poder seguir bem alinhados. Autoconhecimento. Você precisa começar a se conhecer, a amadurecer. Muitos de vocês ainda não conseguem tomar decisões difíceis porque são imaturos, ainda são mimizentos, ainda não conseguem lidar com as suas frustrações, ainda não conseguiram amadurecer suas emoções, ainda está todo bloqueado, todo travado ainda, fica afetado com tudo que todo mundo fala. Por quê? Porque só consegue fazer decisões difíceis aquela pessoa que não importa com a opinião dos outros, que não está aqui para agradar homens, que consegue falar não. Tem gente aqui que tem dificuldade de falar não para as pessoas, que fica falando sim, sim, sim o tempo todo. E vou te falar uma coisa, quando você fala sim para pessoas, você falou não para o seu propósito. Enquanto você que está vivendo, querendo agradar pessoas, você não está agradando a Deus. Então aprende a falar não, aprende a desagradar pessoas. Ah, mas ele não vai me amar, mas ele vai falar mal de mim. Tá tudo bem. Isso tem mais a ver com ele do que com você. Seja verdadeiro com seus valores, não negocie aquilo que é inegociável. Pare de negociar aquilo que é inegociável. Aqui, ó, tenho que aprender a dizer mais não. Aprenda a colocar limite nas pessoas. Enquanto você está falando sim para todo mundo, você não está cumprindo aquilo que Deus te chamou. Porque você está distraído demais com outras coisas. É foco. Hiperfoco naquilo que Deus te chamou. Hiperfoco. Ana, eu preciso o quê? Você precisa se conhecer. Vou te falar a verdade, muitas pessoas aqui ainda não transicionaram de carreira, ou ainda não empreendem, não abriram seu próprio negócio, porque não sabem nem quais são seus dons e talentos. Quais são os seus dons e talentos que Deus te deu? Qual atividade você faria mesmo se você não ganhasse dinheiro nenhum no mundo? Vou te fazer essa pergunta agora. Se você pudesse acordar hoje e viver o seu dia de hoje fazendo algo que você faria com o coração queimando, mesmo sem receber R$ 1, você dedicaria a sua vida nisso? Você sabe me responder? Qual é o seu dom? O que você faz com facilidade? Com uma habilidade nata? Sabe assim, um talento? Você tem que ter clareza disso. Isso é o primeiro passo, um dos primeiros passos, né? Autoconhecimento. Para você conseguir transicionar, pensar em algo que você veio cumprir. Algo que eu quero fazer. Por isso que a gente fala muito, né? Que a sua dor tem intimidade com o seu propósito. E a tua dor tem a ver com esse dom e com esse talento. Que foi muitas vezes travado lá na sua infância. Foi bloqueado lá na sua infância. Por isso que muitos coaches, pessoas que querem ajudar, né, outras pessoas falam assim: o que a sua criança gostava de fazer? O que quando você era pequeno você amava fazer? Existe um bloqueio ali que está travando a sua vida hoje. Que está fazendo com que você não cumpra o teu melhor, não acesse a tua melhor versão.
Comece a se conhecer. Você vai ver que vai bater em muita dor, e muita quina. Eu, Ana, quando eu era pequena, eu adorava pegar o desodorante e eu fingia que era microfone. E eu subia no sofá e ficava, tipo, palestrando. Olha que coisa louca, gente. A minha mãe falava, Ana, você fazia isso quando você era criança. Eu subia, eu fingia que eu estava apresentando o Jornal Nacional, gente. Eu sentava na mesa da sala e botava o blazer da minha mãe e falava, estamos aqui com mais uma edição do Jornal Nacional. E ficava apresentando. Eu tinha o quê? 8 anos. Eu era criança, 6, 7, 8 anos. Só que eu escutava muito. Para de aparecer. Ninguém quer te ouvir. Você é muito aparecida. Desce daí. Para, ninguém vai. Você está fazendo muita bagunça. Desce aqui. E eu fui travada. Eu comecei a ser travada, bloqueada nisso. Aquilo que eu amava fazer, eu não estava fazendo. Eu fui trabalhar em banco. Só que chegou um tempo que a minha alma clamava por isso. Que a minha alma já sabia. E a minha dor tinha intimidade com o meu propósito. Eu tive que curar os meus bloqueios. Você vai ter que curar os seus bloqueios. Você vai ter que tratar as suas crenças. E eu comecei a enfrentar a primeira vez que eu subi no palco, eu tremia. Eu tremia, parecia que eu ia morrer. A minha boca secou, minha barriga parecia, gente, de verdade, foi um negócio louco, até hoje ainda. Mas eu enfrentei. Por quê? Porque sabe aquela coisa que você quer muito fazer, mas você não tem coragem ainda? É isso que eu tô dizendo. Aquilo que a tua alma tá queimando, aquilo que você tem vontade de fazer, só que você não tem ainda, você não consegue se posicionar. Eu gostava muito de palestrar. Eu sempre gostei, mas eu não tinha coragem de subir no palco. Mas a minha alma já gritava. Olha aqui, ó, eu ainda não sei o que gostava de fazer. Vou contar. Tem muitas pessoas que estão tão bloqueadas que nem lembra. Você precisa de autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você tem que começar a escrever sua própria história. Deixa eu te contar. Deus está te entregando hoje um papel em branco, um livro em branco. E está dizendo para você, você tem uma segunda chance de começar a escrever a sua nova história. Chegou a hora de escrever a sua história. Para de viver vida de papai, para de viver vidas condicionadas a padrões. Se uma família próspera não veio, se você não nasceu de uma família próspera, uma família próspera virá de você. Se você nasceu de uma família disfuncional, uma família saudável virá de você. Para de também passar a mesma dor que você viveu para os teus filhos, para a tua família. Para de viver condicionado. Vou falar um negócio, eu amo o meu pai e a minha mãe. Eu amo os dois, mas eu não quero viver a mesma vida que eles. Eu quero viver uma vida melhor. E é por isso que eu comecei a tomar decisões mais difíceis. Por isso que eu mudei para a França, por isso que eu comecei a mudar minha mentalidade, mas eu continuo amando e honrando eles. Mas honrar pai e mãe não é viver a mesma vida que eles viveram. Você pode escrever uma nova história e você pode viver a história que Deus tem para a tua vida e que eu tenho certeza que não é a mesma. Você pode fazer diferente. Se conheça, ressignifique suas crenças, comece a amadurecer. Ana, como é que eu faço isso? Vivendo experiências novas, experiências que você nunca viveu. O que você tem mais medo de fazer hoje? O que você hoje tem mais medo de fazer? Pois eu te convido a fazer justamente isso. Ana, eu tenho medo de subir no palco, pois marque a sua primeira palestra. Ana, eu tenho medo de tomar decisões, de enfrentar, falar para muitas pessoas. Fale agora para muitas pessoas. O que você tem medo de fazer? Eu tenho medo de empreender. Comece a entrar agora na mentoria de empreendedorismo e abra a tua empresa. Ana, eu tenho medo. Tem muita gente que tem medo do sucesso. Tem medo de fazer dinheiro. Olha para você ver que coisa louca. O medo, ele não pode ser um paralisador. O medo tem que ser um impulsionador. Aquilo que você tem mais medo é o que você vai ter que encarar. Eu faço isso na minha vida. O que eu tenho mais medo, o que eu tenho mais medo, é o que eu estou mais enfrentando. É o que eu mais quero fazer. Olha isso aqui. E se o pai e a mãe estão luz na frente, faz o quê? Meu filho, bota o pé no acelerador o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque os filhos precisam ser uma versão melhorada dos pais. Se o seu pai está muito mais na frente do que você, é porque você ficou, nossa, mas você está muito atrás. Você tem que botar o pé no acelerador. E rápido. E rápido. Vocês sabiam, o Pablo até falou isso uma vez, que essa geração é a primeira geração que os filhos vão ser piores do que os pais?
Isso não existe, gente. Você é uma versão melhorada, a gente tem que sempre evoluir, tem que sempre progredir. Cadê o progresso? A gente sempre tem que fazer mais. Imagina, se você ainda está muito atrás dos seus pais, você precisa acelerar. O meu filho tem 18 anos. Meu filho tem 18 anos. Meu filho já está assim, passando eu e meu marido. De uma maneira que eu até assusto. Meu filho já viajou mais do que nós dois. Meu filho já fez legendários. Meu filho vai fazer agora o Ironman. Meu filho, eu falei com ele, eu falei, filho, você tem 18 anos, você já está explodindo na vida. E glória a Deus por isso, porque tem que explodir mesmo. Fala mais línguas que a gente. Por quê? Porque a gente tem que ser uma versão melhorada mesmo. E muitas vezes nós fomos ensinados a viver de CLT, a não empreender. Eu não fui ensinada a empreender. Eu não fui ensinada, pelo contrário, minha mãe sempre me disse. E por segurança, né? Ana, vai ter um emprego, um diploma, vai, né, ter uma profissão, vai aqui, ó, ter um salário por mês para garantir sua vida. Era sempre assim, né? Eu escutei isso muito. E eu fui por esse caminho. Eu me formei, fui trabalhar em banco, tinha ali o meu salário todo mês. E se eu tivesse vivido esse mesmo padrão de vida deles, eu estava ali recebendo os meus 15 mil por mês e pronto, com meu salário, com 13º, um mês de férias, trabalhando para os outros, eu viver minha vida, estava lá até hoje. Só que eu comecei a tomar decisões difíceis e pedir demissão do banco. E o salário que eu ganhava no banco em um ano, o meu imposto de renda de um ano, eu estou fazendo em um lançamento. Coisas que você fala assim, isso é um absurdo, Ana. Parece, mas para aquela mentalidade que eu tinha lá no banco. Depois que você começa a romper, você começa a acessar coisas assim. Ninguém da minha família nunca morou no exterior. Eu fui a primeira. Tem que fazer coisas, tem que realmente crescer. Se você não está progredindo, tem algo de errado com você. Se você realmente não está crescendo, olha aqui, olha, experiências novas valem mais que uma carreira inteira. Deixa eu te contar uma coisa. Vale muito mais uma pessoa que não tem muito dinheiro, mas tem experiências, do que aquela que tem milhões no banco, mas nunca viveu uma experiência. Experiências valem mais do que dinheiro. Vivam experiências. Vivam coisas novas. Invistam em experiências novas. Porque eu vou falar para vocês o que eu estou vivendo aqui em Paris. Nós mudamos para Paris mesmo, tem 3 meses. A gente veio ano passado para conhecer, ficamos aqui 90 dias, voltamos para o Brasil. E aí regularizamos a documentação, abrimos a empresa, né, lá no consulado, tudo certo, e voltamos para mudar para Paris. Então nós mudamos em dezembro do ano passado. De mala e cuia e tudo. E esses 4 meses, 3, 4 meses que eu estou aqui, o que eu cresci aqui em 4 meses, eu não cresci nesses 30 anos da minha vida. Em 35 anos da minha vida. Deixa eu contar algo para vocês. Experiências faz você crescer, faz você amadurecer, abre novas portas, traz fraquezas à tona que vai te obrigar a você romper padrões, viver coisas novas. Primeira coisa, lá em Salmo 139 está escrito assim: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Por quê? Porque Deus te fez para algo seu. Você é único, você tem um chamado e você tem um propósito aqui na Terra. Você foi desenhado para algo específico. Enquanto você não se conhecer, não entender qual é os dons e talentos que Deus me entregou, o que Deus trouxe aqui, ó, para mim, e começar a cumprir, e começar a tomar decisões alinhadas com isso. Para de negociar aquilo que é inegociável. Para. Tenha clareza dos seus valores. Quais são os seus valores inegociáveis? Se liberdade for um valor inegociável seu, você não vai parar um minuto enquanto você não acessar essa liberdade. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Ativa sua identidade. Felicidade tem muito mais a ver com identidade do que com qualquer outra coisa. Qual é a sua verdadeira? Quando a gente ativa a identidade, né, a gente entende qual que é a verdadeira felicidade, é saber quem eu sou. Lá em Abacuque está escrito sobre a visão. E está escrito assim: escreve a visão,
Tá pedindo para beber água, né? Mas eu tô aqui em cima, gente. A água tá lá embaixo. Depois eu tomo. Escreve a visão, grava em tábuas para que a leia quem passa correndo. O que é isso? Escreva a visão que Deus te entregou. Coloque no papel aquilo que Deus fez para você, aquilo que Ele te entregou de visão, por mais impossível que seja. Comece a trazer isso para a tua realidade. E aí vem um pilar, um fundamento para você planejar uma nova carreira, que é o planejamento estratégico. É você começar a planejar a tua vida para transicionar. E como eu disse, não saia no automático, mas comece a fazer pesquisas de mercado. Igual eu vim aqui para a França, né? Eu vi como é que funcionava. Comece a levar o teu olhar para lá, comece a pesquisar sobre isso. Comece a planejar financeiramente também, guarde um valor ali numa poupança, guarde um valor no CDB, aplique um valor. Não precisa ser muita coisa, mas vai fazer uma aplicação ali. Isso aqui é para o meu propósito de vida. Isso aqui é para a minha nova carreira. Isso aqui é para eu alcançar minha liberdade. Comece a estudar. Estude coisas novas. Faça uma mentoria. Faça algo que vai trazer um conhecimento para você. Que vai trazer algo que vai expandir seu campo de visão. Ana, mas eu trabalho de CLT o dia inteiro. Mas à noite? Quando eu trabalhava no banco, eu trabalhava o dia inteiro no banco e quando era à noite, eu fazia mentoria. Final de semana, gente, todo final de semana eu tinha um curso. Eu estava fazendo algo, eu estava estudando, meu esposo até assustava comigo, falava, amor do céu, todo final de semana você tem um workshop. E eu ia em todos, eu viajava, eu ia para o Rio, eu ia para São Paulo, eu morava em BH, mas eu não deixava de estudar. Eu estava adquirindo conhecimento o tempo todo adquirindo habilidades novas, de acordo com o seu dom e com o seu talento. Vai se planejando e amadurecendo, vivendo experiências novas. É isso que eu desejo para a vida de vocês. Quero que vocês tenham uma novidade de vida, uma vida nova, o novo de Deus, coisas novas. Porque quando a gente realmente coloca na nossa mente, como você começa a ter essa visão e tomar decisões, gente, não tem como a sua vida ser a mesma. Declare isso daí, eu quero novidade de vida. Se você realmente desejar novidade de vida, ela vai chegar até você. E você não vai conseguir mais viver a mesma coisa. Viver o mais do mesmo. É tão bom ter uma vida livre de verdade. Sabe, assim, viver, mas é bom, mas é de muita responsabilidade. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É muito mais fácil você acordar tendo alguém para mandar. Tendo alguém para falar, olha, você é meu empregado, faça isso, isso e isso. Você já sabe o que tem que fazer. Agora, pessoas que estão planejando uma nova carreira, pessoas que querem empreender, pessoas que querem sair do CLT, elas vão ter que ser, primeira coisa, um ser pensante. Ela vai ter que ser um governante, porque não vai ter ninguém mandando você fazer as coisas. Você vai ter que fazer por si só. Você vai ter que liderar a própria vida, governar a própria vida. Não vai ter ninguém mandando aquilo que você tem que ou não tem que fazer. É você que vai decidir. Isso é ser livre de verdade. Isso é ser um governante. Governar a própria vida. Colocar pressão na sua própria vida. Não espere ninguém colocar pressão, não. Já se coloque pressão sozinho. E isso são características de um governante de verdade. Você quer governar a sua vida? Já bota pressão na sua vida hoje. Já fala, olha, eu vou parar de comer açúcar, vou começar a treinar todo dia, vou fazer um Ironman, vou marcar meu primeiro evento, vou começar a fazer uma série de lives, vou me posicionar na internet, vou escrever meu livro. Se vira, mas coloque desafios, coloque pressão na sua vida. Comece a ter uma vida e uma vida de resultado. Você vai ver, quando você começar a ter resultado de verdade. E vou te contar uma coisa, silencie o falatório das pessoas. Tem muita gente aqui que não quer crescer e que não quer prosperar com medo que as pessoas vão falar. Por isso que muitas vezes, para você crescer, você vai ter que sair do lugar onde você está. Vai ter que largar parente, vai ter que largar amigos, para você ter coragem de se posicionar. É louco isso, mas te trava de crescer. E aí, quando você sai do ambiente, você, começa a brilhar. Tem muita gente que não brilha ainda porque não está no ambiente certo.
Esse ambiente está te sufocando. Esse ambiente está te parando, está te travando. Aqui, olha, a minha família me prende, a minha esposa. Deixa eu contar uma coisa para você, de verdade. Falei isso ontem com a minha esposa, glória a Deus. Quem é a sua família quando você é casado? É o seu esposo, é a sua esposa e são os seus filhos. Ana, meu marido não tem a mesma mentalidade que eu. Ana, minha esposa não consegue vir comigo. Vá sozinho de começo. Comece a tomar decisões difíceis. A sua esposa vai ver você se desafiando. O seu marido vai ver você mudando. Foi assim que aconteceu na minha vida. Foi desse jeito. O meu marido, eu comecei primeiro. Eu acordava para ver 459 sozinha. Meu esposo estava dormindo. E mesmo assim eu continuei. E ele ainda me criticava. Só que depois ele começou a ver mudanças em mim. Ele começou a ver que eu comecei a correr todos os dias, que eu comecei a ler a Bíblia. Ele começou a ver ele viu, falou assim, um trem diferente com a Ana. A Ana começou a mudar. Aí eu falei para ele, não, amor, eu tô escutando umas lives, tô me mudando. E aí teve um dia que eu vi que ele acordou. Eu ia para um quarto, né, para um outro quarto escritório para poder ver o 459. Mas eu vi que ele acordou na cama, ele abriu o 459. Eu escutei ele escutando na cama. Quer dizer, eu comecei já a impactar ele, eu não precisei de ficar falando, mas ele viu, aí ele começou a assistir um dia, aí assistiu 2 dias, aí depois ele começou a acordar junto comigo e a gente assistiu juntos. Então, comece você com a mudança. Você precisa de mudar. Você precisa de se transformar. Sempre um acorda primeiro. Um vai acordar primeiro na casa. E aquele que acordou primeiro é o mais forte. Acredite, você vai segurar mais a bronca. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É porque você tem capacidade para isso. Aquele que acordou salva a família toda. Escreve isso daí. Aquele que acordou acorda a casa inteira. Por quê? Porque na hora que você começar, eu estou assim, Ana, putz, é isso aí, Aninha, glória a Deus. Resultado cura, exatamente. Putz, uhul, precisava ouvir isso. É isso, sabe? Então, assim, quando for o marido, quando for a esposa, comece com você. Comece o resultado com você. Comece a fazer sozinho, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu sei que no início é um pouco solitário mesmo, né? A gente começa a fazer e ou as pessoas te criticam, mas é assim, vão te criticar, vão rir da sua cara, vão achar que tá perdendo tempo. Não retrocede. Para terminar essa live, eu quero orar por vocês, orar um tempo novo, né? Vamos orar aqui um tempo de conquistas extraordinárias, conquistas sobrenaturais. E antes de orar, eu quero dar um conselho que o Pablo me deu. Quando eu comecei a minha transição de carreira, eu pedi demissão do banco de 15 anos, fiz minhas malas e mudei para Alphaville. E aí, eu realmente estava com frio na barriga. Eu realmente fiquei com muito medo das coisas que iam acontecer. Por quê? Porque eu não tinha nada assim pronto, mas meu coração queimava por algo novo. E aí eu cheguei e fiz um método IP. E eu falei para ele, falei, Pablo, eu pedi demissão do banco. Fiz minhas malas e mudei para Alphaville. E ele me deu um conselho, né? Que eu, assim, na época eu assustei, mas hoje eu vejo o quanto que isso foi de extrema importância para mim. Quando eu falei para ele que eu tinha mudado para Alphaville, que eu tinha pedido demissão do banco e que eu ia, né, começar ali uma nova vida, ele virou para mim e falou assim: "Você se lascou". Aí eu falei: "Como assim?" Aí ele: "Você se lascou. Vai dar muito errado. Vai dar errado uma vez, vai dar errado 2 vezes, vai dar errado 3 vezes, vai dar errado 4, mas se você não retroceder, se você não desistir, se você pegar a instrução, colocar em prática, vai dar certo". E é esse conselho que eu dou para vocês. Quando você quer mudar, quando você quer transicionar de carreira, quando você vai fazer algo que você nunca fez, dá medo. O medo é daquilo que você desconhece. Então, você vai ter que ir com medo, mas não desiste, não retrocede, não volta atrás. Permaneça firme, porque desertos vão vir. Vai dar errado uma vez, vai dar errado 2 vezes, vai dar errado 3 vezes. E vou dar outro código, né? Você nunca erra. Ou você ganha ou você aprende. Então, agora, mudando essa fala, você vai aprender muitas vezes, até no dia que você vai ganhar. Então, só continua, permaneça firme, firma o corpo. Não olha para trás.
Olha só para frente e para o alto. Quando você olhar para frente e tiver pesado demais, olha para o alto, porque a nossa força vem do alto. Quando parece que não tem caminhos, lê o Salmo 91, lê o Salmo 119. Fala: Deus, o Senhor não vai me deixar fracassar. Deus, eu estou seguindo a tua missão, Pai. Pai, vai na frente, abre portas. Você não está sozinho. Eu sei que parece que não existe uma luz no fim do túnel. Eu sei que tem horas que o financeiro está apertado, eu não tenho dinheiro para pagar a conta da semana que vem. Mas você tem um Deus, você tem um Pai que olha por você e não te deixa faltar nada. Ana, mas por que às vezes falta? Porque você não está buscando o seu Pai. Você está buscando em lugares errados. Busque Ele. E não é a Ana que está dizendo isso, não. É a própria palavra de Deus. É o próprio Jesus disse. Se o seu pai dá o que de comer os passarinhos, que dirá para você que é filho? Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te deixar sozinho. Então, permaneça firme. Porque mesmo se der errado, você está aprendendo. E mesmo se der não, vou te falar uma verdade, vai dar errado muitas vezes. Vai dar errado muitas vezes. Só faça. Só faça. E aí um dia vai dar certo. Eu garanto para vocês que um dia vai dar certo. Se você não retroceder. Se você não olhar nem para o lado, só para frente e para o alto. Para frente e para o alto. E aprendendo, e errando com coisas novas, e aprendendo, pegando instrução. Pegue instrução com quem já foi no caminho. E aqui eu quero falar com vocês do MDR. Se você não sabe o caminho, ande com quem tem mapa. O mapa da riqueza. MDR é o mapa da riqueza. Quem aqui é MDR escreve assim: eu sou MDR. Inclusive hoje eu vou dar aula no MDR. Hoje é a minha aula, eu sou mentora do MDR. E tem vários mentores. E eu vou dar aula para as mulheres, para transformar você, mulher, numa mulher próspera e feminina. Eu vou dar todos os códigos, coisa que eu nunca disse. Eu vou entregar para vocês dentro do MDR. Eu vou entregar o passo a passo, vou dar tarefas para vocês. Se vocês fizerem aquilo que eu estou dizendo, a mente de vocês vai mudar, a realidade de vocês vai mudar. Eu garanto para vocês. Então, quem não tá no MDR ainda, entre. E se você é homem, chama a tua esposa para assistir o MDR hoje. Ó, o Ricardo é MDR, o João é MDR. Então, manda a esposa assistir hoje. Porque, como eu vou falar diretamente para mulheres, manda a esposa, você vai ter uma nova mulher na sua casa. Uma nova esposa, uma nova mãe, uma nova mulher. Em nome de Jesus. E tem outros mentores lá, tem mentor de vendas, tem o Nésio, tem o Tiago, tem um monte de gente. É muita gente. E você vai aprender com cada um deles. Cada um deles vai trazer códigos poderosos para você acessar esse mapa da riqueza. Ana, eu sou MDR. Encontro com vocês daqui a pouco, então. Tá? Daqui a pouco. Agora, então, vamos orar por vocês. Feche os olhos, respira fundo. Respira. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês um tempo novo. Um tempo de novidade de vida. Um tempo de conquistas sobrenaturais. Conquistas assim que nem os seus olhos viram. Que Deus possa abrir caminhos, abrir portas aonde nem existia caminhos, na verdade. Que a gente possa ter mais coragem. Que a gente possa ter mais ousadia. Ousadia. Eu acho que é isso que nós mais precisamos, sabe? Ousadia para nos posicionar, coragem para poder tomar decisões difíceis na nossa vida. Feche os olhos, respira fundo. Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Jesus, por cada palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Obrigada, Pai, por Teu amor é infinito, a Tua misericórdia ela é renovada nessa manhã. Pai, nós queremos viver um tempo novo. Nós queremos novidade de vida, uma nova estação, um novo tempo, Pai. Então nós declaramos, Pai, que nós vamos viver o melhor tempo da nossa vida. Nós declaramos um tempo profético, de realizações sobrenaturais, de promessas sendo cumpridas, de portas escancaradas, de milagres visíveis e de respostas que estavam há tempo sendo aguardadas. Pai, eu profetizo sobre a vida de cada um que está aqui nessa live. Que eles possam receber, Pai,
cada palavra que é dita. E que se existe, Pai, alguma palavra contrária à nossa, qualquer empecilho, toda distração, todo laço do inimigo seja agora quebrado, anulado e lançado por terra em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, Pai, e que o teu favor nos envolva por todos os lados. Pai, nós declaramos um crescimento espiritual, de revelações profundas, de intimidade com o Espírito Santo. Senhor, que seja um tempo de clareza e decisões que vão levar cada uma dessas pessoas a um novo nível. Eu quero que você visualize agora. Você acessando um novo nível, um novo posicionamento, você fazendo coisas que você nunca fez, coisas extraordinárias. Você acessando lugares que você nunca foi. Visualiza você fazendo malas e viajando, acessando novas experiências, coisas que você nunca imaginou. Pai, que o céu possa nos surpreender com provisão, com saúde, com oportunidades inesperadas, com uma nova colheita. Enche, Pai, enche as nossas vidas com a tua glória. E nós profetizamos que esse tempo será marcado por um tempo de vitórias, um tempo de testemunhos vivos, de celebrações, um tempo de conquistas, honras e restituição divina daquilo que sempre foi nosso. Eu quero que você visualize agora você recebendo um presente de Deus. Abre suas mãos e Ele vai te entregar um presente. Para cada um dessa live, você está recebendo agora algo do Senhor. Tem gente que está recebendo chaves, tem gente que está recebendo malas, tem gente que está recebendo, que é uma mudança, está recebendo cajados, recebendo livros, recebendo conhecimento, recebendo ouro. Tem gente recebendo riqueza. Receba algo do Senhor. A primeira coisa que vier na tua mente é o presente que Deus está te entregando. E toma posse desse presente. Em nome de Jesus, eu agradeço. Pai, obrigada. Esfrega essas mãos e fala assim para mim. Inicia um tempo novo na minha vida. Um tempo de conquistas sobrenaturais. Esfrega as mãos e solta aí um já é, já é, já é, já é. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amei estar aqui com vocês hoje. Glória a Deus, que coisa boa. Quem não faz parte do MDR ainda, tá aqui o QR Code. Entra no MDR. Se você não tem um mapa, se você não sabe o caminho, ande com quem tem o mapa. É o mapa da riqueza. Bora lá que eu vou estar com vocês daqui a pouquinho. A gente vai estar junto às 7 horas da manhã. Daqui a pouquinho eu entro ao vivo com vocês lá. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Eu recebi uma espada. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu recebi riqueza. É bom demais, né, gente? Eu amo visualizar, eu amo fazer boot. Ô, Jesus, é bom demais. Sabe por quê? Que se a sua visão chegou, se a sua mente chegou, o seu corpo vai obedecer. É poderoso demais. Beijo, beijo, beijo. Espero vocês. Até a próxima. Quem não é MDR ainda, o QR Code está aqui na tela. Já clica, já faça sua inscrição. A gente viveu uma semana de desconstrução, agora é a semana da aceleração. Não tem jeito. Essa live foi para mim. Glória a Deus. Eu recebi sabedoria do alto. Que lindo! Amém. Eu recebi barras de ouro. Que lindo! Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Glória a Deus. MDR às 7 horas da manhã. Exatamente. Beijo, beijo. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Amém. Para quem não me segue, é Ana Luquini, meu Instagram. Deixo lá depois uma caixinha para a gente conversar. Que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Até a próxima, gente. Beijo, beijo, beijo. Bora tocar o terror nessa terra. Bora tomar decisões difíceis. Bora viver experiências novas. Até!